Capítulo 206. No corredor dentro do profundo e sereno subsolo, o mensageiro ósseo de quase 4 metros de altura desapareceu diante dos olhos de Klein depois de receber a carta. Quando tudo o que restava em seu redor eram as lâmpadas clássicas a gás embutidas nas paredes, ele guardou o apito de cobre de azique e caminhou em direção ao portão Chanes. Enquanto escrevia a carta, ele já havia decidido qual artefato selado escolher. Em primeiro lugar, seria quase impossível que os artefatos selados de grau 3 tivessem algum efeito sobre o bebê na barriga de Megose. A não ser que fosse um item como o emblema mutado do Sol Sagrado, que tinha poderes ocultos. Mas, naquele exato momento, e em tal situação, Klein não estava com disposição para explorar ou pesquisar um segredo que poderia ou não existir. E, além disso, a maioria dos artefatos selados traria um certo nível de perigo para o usuário. Assim, Klein eliminou os artefatos selados de grau 3 que enfraqueceriam o usuário sem afetar o inimigo. Em segundo lugar, os falcões noturnos de Tingen não possuíam nenhum artefato selado de grau 1, e apenas 3 artefatos de grau 2. Era um segredo que Klein não sabia no início, mas devido à urgência da situação, Dan fez uso de uma cláusula de emergência e contou a ele a situação geral. Dan Smith não podia segurar nenhum outro artefato selado enquanto segurava as cinzas de Santa Selena. E atrás do portão Chanes da cidade de Tingen havia 3 artefatos selados de grau 2 para 2030, 2078 e 2A105. O nome de 2030 era Veneno Inesgotável. Ele se originou de um Beyonder com um nome de sequência desconhecido, que de repente enlouqueceu e cortou seu pulso para cometer suicídio, deixando seu sangue fluir para uma xícara de prata comum. Mas quando seu sangue acabou, a xícara de prata não estava cheia e o líquido em seu interior se tornou sedutor e claro como cristal. Era uma tentação tão grande, que mesmo um Beyonder sequência 5 não conseguiu resistir. Depois que bebeu o líquido, ele morreu de envenenamento na mesma hora. Depois que a pessoa morreu, o veneno escorreu por seus poros e se agrupou novamente. Seu volume era o mesmo de antes de ser bebido, nem um pouco a menos. Dan disse que os pesquisadores da Catedral Sagrada suspeitavam que o veneno poderia matar um Beyonder de alta sequência. No entanto, a questão estava no fato de que era quase impossível para um Beyonder de alta sequência ser tentado a beber. Além disso, as características de 2030 eram óbvias, portanto ninguém o consumiria por acidente. Se alguém quisesse envenená-los, teriam que primeiro capturá-los, dominá-los e depois forçar o veneno garganta abaixo. Mas então, por que ter tanto trabalho? 2030 tentaria constantemente os seres vivos ao seu redor para que o bebessem, seu usuário teria que estar constantemente atento em resistir ao seu poder. Qualquer negligência faria com que bebesse o veneno, como se fosse o natural a ser feito. Quando Dan terminou sua descrição, Klein decidiu quase instantaneamente que não escolheria aquele artefato selado. O nome do 2078 era Porta da Morte. Sua aparência era o de uma porta de madeira normal. Qualquer ser vivo que passasse por ela morreria instantaneamente, porém nenhum Beyonder de alta sequência havia participado do teste. Possuía características vivas e constantemente tentava escapar. Poderia mudar sua aparência e se disfarçar em portas pré-existentes. Se o usuário cometesse algum erro, ele perderia o controle. Portanto, precisaria ter cuidado e não passar por nenhuma porta ao seu redor. Teria que tentar esperar no local original por ajuda ou atravessar uma parede para escapar. Klein pensou em usar 2078, mas depois de reavaliar os 2 últimos efeitos, sentiu que a intuição de uma criatura lendária seria bastante aguçada. Logo,
seria capaz de diferenciar a porta da morte das demais. No final, ele decidiu escolher 2 a 105, seu nome era Ladrão de Vasos Sanguíneos. Parecia um vaso sanguíneo grosso e rígido. Qualquer pessoa que o tocasse, independentemente de estar ou não protegido, teria sua vida roubada. No começo, não seria óbvio, mas, se o contato não for rompido, os efeitos serão visíveis meia hora depois. Dan disse que um herege de sequência 5 o segurou por 2 horas, e se transformou de um homem musculoso na casa dos 30 para um velho encurvado, com pele enrugada, cabelos brancos e ralos e sem dentes. A característica mais importante do 2 a 105 era que seu usuário teria a chance de roubar uma habilidade de um alvo dentro de uma distância específica. Até Beyonders de alta sequência poderiam ter suas habilidades roubadas, mas a probabilidade era menor. Dentro de um período de 10 minutos, a pessoa roubada perderia a habilidade correspondente, enquanto que a pessoa que usava o item seria capaz de usá-la habilmente. 10 minutos depois, a habilidade desapareceria e a pessoa roubada precisaria esperar alguns dias para se recuperar. Independentemente de funcionar ou não, pelo menos aumentará um pouco a probabilidade de sucesso. Eu sou o Rei do Céu e da Terra que brande boa sorte, afinal. Além disso, nosso principal objetivo é apenas tomar precauções e fazer os preparativos para lidar com o pior cenário possível. Não teremos necessariamente que agir. Felizmente, os reforços chegarão em breve. Klein parou do lado de fora da sala de guarda, sem mostrar mais sinais de hesitação. E como não planejava usar o artefato sozinho, Klein não estava preocupado com os efeitos negativos do artefato selado 2 a 105. Seu plano era entregá-lo a Leonard, já que ele já possuía o charme do Sol Ardente e o apito de cobre de Azik, que ele não tinha ideia se ainda estaria ou não suprimido. Meu querido poeta, é hora de mostrar seu verdadeiro segredo, Klein murmurou para si e viu Cicatron em pé na sala de guarda. Com seus cabelos brancos e olhos negros, a autora de meio período permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Por que você não guarda o portão Chanes? Sou mais forte e mais experiente que você. Mas você não tem o charme do Sol Ardente, Klein respondeu com um sorriso. Senhora, eu já sou sequência 8. Aqui também não seria seguro. Existem muitos artefatos selados que possuem características vivas que estão ansiosos para agir. Bem, se falharmos, as pessoas aqui definitivamente não sobreviverão. Nosso objetivo no andar de cima é ganhar tempo e esperar por reforços. Pode ser mais seguro do que estar perto do portão Chanes. Cicatron franziu os lábios lentamente e desenhou uma lua carmesim no peito. Que a deusa os abençoe. Como Dan não teve tempo de escrever o documento, Klein não pôde entrar diretamente no portão Chanes. Tudo o que ele fez foi assistir Cicatron abrir uma pequena fenda e entrar. Depois de alguns minutos, ela apareceu na porta, segurando um vaso sanguíneo espesso, pálido e manchado de sangue na mão esquerda. Klein estendeu a mão para pegá-lo, e imediatamente sentiu uma corrente fraca surgindo em seu corpo. Na recepção da companhia de segurança Blackjorn, Leonard já havia se livrado de seu estado rígido de antes, e sua expressão não parecia anormal ao falar sobre a casa recentemente descoberta que Lanevos havia alugado antes. É mesmo? Ele nunca me falou sobre isso, Megose respondeu normalmente, franzindo levemente as sobrancelhas. Então, ela agarrou seu cabelo loiro, puxou um punhado e jogou-o casualmente na lata de lixo ao seu lado. Leonard ficou pasmo. Ele engoliu a seco com dificuldade, e suas mãos estavam cheias de suor frio mais uma vez. Klein subiu as escadas para o segundo andar com o ladrão de vasos sanguíneos na mão esquerda.
Ele olhou para a porta que dava para a sala de descanso dos Falcões Noturno, onde Dan Smith estava em silêncio em seu casaco preto. Seus olhos eram cinzentos e profundos, como quando eles se conheceram. Me reintroduzindo, Falcão Noturno, Dan Smith. A voz do passado soou nos ouvidos de Klein, e a cena de Dan ao lado do cadáver de Kenley passou por sua mente. Havia sangue por toda sua boca. De repente, ele se calou e se aproximou, levantou a mão esquerda e disse: Capitão, eu escolhi o artefato selado 2A105. Estou pensando em deixar Leonard usá-lo. Dan assentiu levemente. Ele não perguntou o porquê, mas se virou e apontou para o escritório enquanto falava. A Catedral Sagrada enviou um telegrama. Eles disseram que reuniram imediatamente uma equipe de fortes Beyonders e nos pediram que conseguíssemos o máximo de tempo possível e tentássemos esperar. Sobre essas coincidências, eles não deram nenhuma resposta. Acho que eles ainda não têm conclusões. Ou talvez a pessoa que lida com os telegramas não conheça a situação real e não tenha como saber. Como sabe, temos que fazer o melhor uso possível do tempo. Os telegramas não podem demorar muito. Sim, Klein assentiu. Ele se aproximou da divisória e olhou para fora enquanto dizia: Como está a situação? Nada estranho até agora. Dan olhou para a caixa de cinzas da Santa em sua mão esquerda. Vendo como Leonard e Megosi estavam se divertindo conversando, Klein não os interrompeu. Ele se retirou para a sala de recreação dos Falcões Noturnos e encarou Dan com o corredor entre eles. Nesse momento, Dan soltou uma risada de censura. Você não se esqueceu de nada? O quê? Klein respondeu, intrigado. Dan olhou de soslaio para ele e disse: Dali me disse para me explicar para você. Hein? Klein estava atordoado, pois não conseguia entender o que o capitão queria dizer com isso. Depois de 2 segundos, antes que Dan pudesse responder, ele de repente entendeu. Madame Dali não respondeu imediatamente porque achou desnecessário. Ela encaminhou o assunto ao capitão e deixou que ele se explicasse. Isso significa que não há nada sério com o capitão. Nesse momento crítico, Klein repentinamente sentiu uma onda de alegria dentro de si. Ponto.